mais um Café Inspiração, nosso podcast by Avocado. Hoje nós temos convidados muito ilustres, especiais. É quase um encontro de milhões, consegui reunir todas essas pessoas aqui. Mas antes eu quero fazer alguns agradecimentos. Quem está junto com a gente nessa, Farmaconde e Avocado Esportes. Então passa o seu café, dá o play e não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Hoje eu tô aqui com a Cristina Cará. Olá. Seja muito bem-vinda, Cris. Obrigada pelo convite. Denis Morita, Oi. sapateador. E a Rafaela Pandolfi, bailarina, empresária e muitas outras coisas que a gente ainda vai falar por aqui. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Quero começar explicando, né, o motivo desse encontro. A gente vai falar um pouquinho sobre o mundo da dança e as suas diversas vertentes. Um profissional de dança, ele pode desenvolver diversos papéis, desde ser bailarino profissional, pode ir para a parte educacional, ser professor, ministrar workshops, pode abrir seu próprio negócio, pode ter uma academia, um estúdio, pode também ter uma marca de roupas, né? Pode ser influenciador digital, pode ser comentarista, pode ser júri de festival, enfim, é um leque muito grande que a dança traz, né, como opções aí de trabalho e também de realização pessoal, né? Cris, conta um pouquinho pra gente como foi a sua entrada no mundo da dança, como você começou? Bom, na verdade, vamos voltar bastante tempo, porque na minha época a gente fazia aula de dança aqui na cidade, né? Que eu comecei com a Damares Antelmo. E tudo aconteceu, gente, muito sem programação. A gente não tinha esse foco que tem hoje de carreira. Eu vou focar nisso, eu vou me formar nisso, não. Eu fiz aula desde os 9 anos e nunca mais parei até hoje. E assim, com 15 anos eu já fui convidada a dar aula numa academia de bairro aqui em São José. Com 22 anos eu abri a minha academia, que era um sonho na casa da minha avó, que era deste tamanho, que era uma sala em L. Quem já foi lá já lembra disso, logo que começou comigo, em 84. E tudo era uma coisa bem doida de querer dançar. Só que eu descobri muito cedo que eu gostava de dar aula. Eu gostava de dar aula, eu gostava de fazer coreografias, eu gostava desse outro lugar. Logo eu descobri que eu não queria ser bailarina profissional. Então, assim, para mim, eu investi na minha escola, mas foi muito natural. Não foi um projeto de carreira. A minha carreira aconteceu de tanto amor pela dança e de querer passar tudo isso. Com 22 anos, você abriu a sua academia. Sim, com 22 anos. O seu espaço para dar aulas. É Exato. onde é até hoje? É onde é até hoje. Onde é até hoje. Estou fazendo esse mês 38 anos, gente. 38 anos de carreira. Né? A gente não vai falar a nossa idade aqui para não ficar, né? 38 anos de carreira. Isso é muito interessante, o que você falou, da questão de planejamento. Porque hoje a gente pensa, né? Eu vou fazer um curso de empreendedorismo, eu vou ver a viabilidade econômica de abrir este negócio. Você foi, abriu, sua família te ajudou e pá. Gente, eu e minha mãe. Minha mãe bancou minha loucura. Mãe, eu quero dar aula. Filha, onde você quer dar aula? Aí surgiu a casa da minha avó e ela bancou junto comigo do meu lado. Minha mãe o tempo todo me incentivando, que foi super importante, porque na época, né? Você falar que você ia viver de dança, que é um assunto que talvez você vai querer abordar mais à frente, todo mundo falava assim, mas você vai fazer o quê? Que faculdade você vai fazer? O que você vai trabalhar? Eu falava assim, gente, eu vou trabalhar com dança. Com dança? Então tinha aquela cara e aquele olhar não muito bom. E eu nem ouvia e nem olhava para as pessoas. Eu falava assim, não, eu quero isso, gente, eu quero dançar. E foi esses caminhos que foram me levando de ser professora. Aí não parei mais de estudar para isso e a vida foi seguindo nesse lugar. Nesse lugar. Num foco. Era praticamente um dom que encaixou com o seu apoio familiar. Exatamente. E com a sua força de vontade. Muita. Né? Maravilhosa. Muita. Denis, e você? Como você se colocou como profissional de dança? Teve algum turning point que você falou assim, agora eu sou profissional? Ou quando você viu também já era? Bom, é baseado em situações, assim, familiares, igual a Cristina, e com certeza igual a da Rafa, que é uma questão, assim, a minha mãe, desde pequeno, sempre gostou muito de cultura, de dança, de arte, né? Então, meus pais sempre me levaram para participar de eventos, e a minha mãe já dançou há muito tempo.
Então ela dançava jazz e balé, isso em São Paulo, e quando criança também. Aí eu vi os meus amigos na escola, minhas amigas na escola, todas faziam Cristina Cará. E elas ficavam sapateando no intervalo, e eu queria, porque queria dançar com elas, né? Então, assim, tem uma influência familiar, mas tem uma influência também da escola, né? Dos amigos, tudo. Só um parênteses, né? Porque nessa época, a gente tem uma idade mais ou Próxima, menos parecida. Todo mundo fazia dança. Era quase uma grife, né? Eu fazia Cristina Cará, eu fazia Ana Araújo, eu fazia CBS. Eu fazia Cristina Cará, era uma marca, já era uma marca. Sim. Você fazer, né, aquela modalidade. Mas pode continuar. E aí, a minha mãe sempre apoiando, então eu queria. E aí, um momento, ela conseguiu me introduzir, né? Me inscrever, que foi na Damares Antelmo, coincidentemente, que era a escola mais antiga da cidade. Sim, a primeira. Né? E aí, eu fiz 2 anos de Damares Antelmo e fui assistir a Academia Cristina Cará e ver as minhas amigas, consequentemente. E aí, a partir disso, eu não quis saber mais. Eu queria fazer Cristina Cará. Então, em 2004 foi o ano que eu entrei na Academia Cristina Cará, foi onde eu me formei também. E sempre com o apoio da minha mãe. Eu acho que isso me deu bastante força e sempre teve essa influência dela pra eu tomar essa decisão desde pequeno, A família tá em tudo, né? Acho que os 2 primeiros discursos já mostraram bastante isso. E sempre com sapateado americano? Ou você passou por outras modalidades? Eu passei por todas as modalidades um pouco. Mas a minha paixão sempre foi o sapateado, Dos meus. Que legal. E Rafa, gente, a Rafa tem 19 anos. Eu acho que ela tem mais, ela tá mentindo. Ela dorme no formol, mas assim, o tanto de coisa que ela já fez e que ela faz hoje com uma maturidade que é admirável, né? Rafa, por favor, conta um pouquinho de você pra gente. Bom, eu comecei super pequenininha, lá na Cris. Minha mãe fazia sapateado na época, ela fez todas as modalidades lá na Cris também. E eu tava sempre por lá assistindo as aulas, e minha mãe tava fazendo aula, eu tinha que esperar a minha mãe. E comecei, na verdade, não com o balé, eu comecei com o sapateado lá na Cris, e fiquei lá por muito tempo, acho que eu fiz mais de 6 anos de sapateado com os professores da Cris e tudo. E no meio disso tudo, eu comecei com o balé. E lá na Cris, eles me convidaram para participar de algumas competições aqui da região para eu dançar um pouquinho mais. E eu comecei já com os meus solos. E foi assim que eu aprendi que o mundo da dança não era só a minha aula aqui em São José, que tinha balé em tudo quanto é lugar aqui no Brasil e que tem pessoas de todos os níveis e que isso poderia ser algo que poderia ser a minha carreira, assim, não só por hobby. Então, eu comecei a entrar nesse mundo pelas competições com um solo de bonequinha, assim, super pequena, com 8 anos. Maravilhosa, gente. Muita bonequinha mesmo. E desde então eu não parei nas competições e fui para competições fora do Brasil e foi que eu percebi que era realmente o que eu queria. No começo era só os meus pais, não, vamos viajar, vai dançar um pouco, ser feliz. E o balé traz essa certa disciplina e maturidade desde sempre, e os meus pais sempre acharam isso incrível. Então eles apoiaram, acho que mais por conta disso do que qualquer outra coisa. E daí eles viram que era realmente o que eu queria e eu acabei largando as outras modalidades que eu fazia e fiquei só com o balé. E tô até hoje aí. Maravilhosa, né? Então começou como uma paixão, assim, vamos lá, vamos ver como é que é. E você foi sentindo, né? Aproveitando o gancho do que você falou sobre os festivais... acabou de acontecer o Festival de Dança de Joinville, tá? A gente faz essa gravação com um pouco de antecedência de quando ela vai ser publicada. Nós estamos agora no mês de agosto. E terminou o festival faz o quê? Uma semana? Mais ou menos, né? Isso. Vocês 3 estiveram no festival, que hoje ele é considerado o maior festival de dança do mundo, em número de participantes. Então, tivemos 10 mil dançarinos. Em 2022 foi o recorde de participantes e voltou ao presencial, que eu acho que foi uma coisa, né, bem quente. Mais de 4 mil coreografias inscritas e grupos de 23 estados do Brasil e também do exterior. Então é uma força muito grande, é um encontro muito grande, né, de dança, de cultura. E vocês 3 estiveram presentes no festival esse ano. Ai, que maravilhoso. Sobre festivais de dança, a gente pensa sobre a parte competitiva.
Cris, você que hoje é jurada do festival, mas já foi muito tempo coreógrafa. Sim. Como é esse caminho e como foi para você ser, entre aspas, ou não, julgada durante muito tempo, porque você recebe uma nota e um comentário construtivo de um profissional, e como isso interferiu na sua carreira de coreógrafa? Você sabe que quando eu sentei para fazer o júri esse ano, passou esse filme na minha cabeça. O ano passado também, mas acho que esse ano veio com força maior, porque o público estava enlouquecido, estava todo mundo muito feliz de estar ali. O que eu vejo? Por exemplo, quando eu comecei a participar, porque eu participei desse festival mais de 30 anos, competindo. Para mim, na verdade, quem já dançou comigo, quem já foi para a competição, sabe. Eu acho que o mais importante, quando eu, como educadora, incentivar a participação de competições, mas aquilo não é lei. Aquilo é um momento único para o bailarino que vai subir no palco e qual é a sensação que ele vai ter. E se ele dançar bem, esse é o prêmio que ele vai levar para a vida toda. Então, isso quem já participou comigo já sabe. Então, como eu tinha esse olhar lá atrás, a gente ia para as competições nesse foco. Todo mundo tinha que ir, mas tinha que dar o seu máximo para ser premiado para si mesmo. Porém, existe essa competitividade, as pessoas gostam de ganhar, as pessoas querem ganhar. Obviamente, eu também gosto. Então, eu fui premiada também como melhor coreógrafa do festival, em 2005. A gente foi... aliás, vamos deixar claro, por muitos anos a gente não ganhou nada, Até alguém olhar alguma coisa, e né? eu não desistia disso. Porque eu falava assim, isso não me define. Se eu ganho primeiro, segundo e terceiro, dentro do meu querer, dentro do meu projeto com a dança. E aí eu parei para pensar, eu julgando, falei, nossa, quantas pessoas estão aqui sonhando em ganhar o seu primeiro como se fosse a melhor coisa do mundo ou única, e não é isso. Então, assim, eu me senti num outro lugar, com o mesmo olhar, para que eu pusesse, assim, tirar da minha cabeça exatamente tudo e ser mais imparcial possível dentro daquela obra que eu estava vendo. E vamos combinar, né? Não dá para julgar e dar uma nota para cada trabalho. Vamos dizer que arte não é mensurável em notas. Exato. O que te define aí, de 1 a 10? Exatamente. Né? Então, existem umas regras que eu, como jurada, e como os jurados, a gente acaba obedecendo, olhando aquele trabalho como um todo, e pequenos detalhes fazem a nota ser um pouco maior ou um pouco menor, mas não define aquele trabalho. Porque tiveram empates em primeiro lugar, tiveram empates em segundo. Aliás, assim, todos os trabalhos que estavam ali num nível altíssimo. Sim. Era... Assim, gente, foi o detalhe do detalhe. Então, assim, o que eu deixo para as pessoas? Assim, acredita no trabalho, leva o seu trabalho, independente do resultado. Ganhar bom mas o melhor é como você sai do palco, como que você entrega essa obra, essa sua arte, como que ela chega em você, para o público, né? Como você entrega, como o público vê. Então, assim, é um lugar difícil? Mas existe esse lugar, então eu fiz lá com o maior carinho, com o maior prazer, e assim, fiquei muito feliz do festival me reconhecer nesses anos todos, e hoje eu estou podendo ajudar as pessoas com a minha fala, porque esse ano foi muito legal. O ano passado já foi também, mas a gente pôde fazer os comentários falados, em voz. Ai, que legal. E aí, então, você já vai falando, conforme você já vai assistindo, você já vai falando. Então, assim, e depois tem uma reunião e eu pude acrescentar o que eu achava importante para cada um. Mas também nada é lei, né? Então, estamos aí para uma troca. Porque a gente pensa, por exemplo, num esporte, sei lá, beach tênis, né? Que eu tô praticando agora. Sim. Ou você ganha ou você perde. Exatamente. Ou você finalizou a bola, ela caiu dentro da quadra ou ela caiu fora. É fácil você entender. Até um leigo, né? Vai ver, olha, a bola caiu dentro, a bola caiu fora. Okay. É ponto daqui ou é ponto de lá. Acabou. Agora, a dança tem infinitas, né? Tem a parte da musicalidade, a criação. Muita coisa. Qual foi a inspiração? Exatamente. Como é aquele corpo de baile? O que eles suportam dentro de uma proposta? Enfim, né? A gente ficaria aqui o podcast inteiro falando sobre criação e talvez não seja tão mensurável assim, né? Não é mensurável. É que a gente participa disso, existe esse lugar, precisa-se de uma nota. Sim. E é um lugar de visibilidade. Para vocês foi um diferencial como bailarinos? Ao meu ver, com certeza. Joinville não deixa de ser uma vitrine muito importante, tanto para o bailarino quanto para a academia. Porque sempre
tem muita gente. Então tem a plateia, né? Tem os participantes, e aí, incluindo na plateia é família, é gente interessada pela dança. Então isso faz muita diferença pro bailarino, porque a gente coloca a nossa arte lá, que é o nosso trabalho, e a gente fica visto, né? É uma forma de... Exatamente, é uma vitrine. Então faz muita diferença, por ser um festival muito visado, as pessoas vão literalmente atrás do maior festival por causa disso. E, né, um detalhe importante é que lá a gente dança num palco que é uma arena, não é uma quadra, né? É muito maior que uma quadra. Só que eles montam uma estrutura de assentos para um teatro que foi feito lá, né? Tem um palco nessa arena. E são 5.000 lugares, né? A gente não pode esquecer disso. Então, com certeza, sei lá, 4.500 pessoas, pelo menos, estão lá assistindo você. Então, é impressionante a vitrine, né? A exposição que você... Isso ao vivo, né? Isso ao vivo. Isso ao vivo que eu digo assim, né? Presencial. Porque agora tem o online também, Sim. que o mundo inteiro pôde acompanhar o festival através das transmissões online. Então, assim, essas 4.500 são só as pessoinhas de verdade. Exatamente. Fora quem tá em casa, quem tá em outro país ou quem não pôde ir. E eu acho que isso ampliou mais ainda a importância do festival. E só dando um adendo, a importância do festival de eu ter participado desde lá atrás, porque lá atrás, o único lugar que a gente se encontrava eram nos festivais. Para eu conhecer todos os grandes coreógrafos, bailarinos, o que estava acontecendo no mundo da dança, era se eu fosse nesse festival. Coisa que hoje na internet, a gente já vê até online, já sabe tudo o que acontece. Não. Anos da minha vida a gente participou só em festival para ter essa troca e esse encontro. Então, assim, ou eu ia ou eu não ia. Então, resolvi... Para ver e ser visto, Exatamente. né? Quando você fala para ser visto, era a única maneira. Acho que as pessoas me conhecem mesmo através dos festivais. De antigamente, por ver mesmo lá, ao vivo, né? Foi bem legal. A Rafa, que vem de uma geração muito mais tecnológica, né? Você já cresceu com esse meio mais tecnológico, né? Sim. Como que é o seu trabalho como bailarina ou também influenciadora da dança? Bom, esse ano, quando eu fui pro festival, eu não fui dançando. E eu fiz a cobertura do festival. E acho que foi muito legal, assim, eu poder mostrar para as pessoas do festival também a parte do bailarino. Não só o que a gente apresenta ali, mas como que funciona toda a preparação, o nervosismo, dos diretores também que estavam lá com todos os bailarinos, não só de quem vai se apresentar, de toda a equipe que estava por lá. Então, pelas minhas redes, que eu cresci com elas já desde que eu me entendo por gente, eu tô no mundo do Instagram, eu consigo mostrar esse outro lado que a gente não vê quando as cortinas estão fechadas. Então, eu acho que é um papel muito importante para as pessoas verem o quanto de esforço também, que não é só aqueles 2 minutos que a gente vê no palco, toda a preparação de horas, dias, meses que a gente tem antes de entrar no palco, né, de toda uma equipe. Então, além dos festivais, mostrar a rotina mesmo dos diretores, coreógrafos, todo o processo. Eu acho que esse mundo online abriu muitas portas para as pessoas se conhecerem também. O Festival de Dança de Joinville, você consegue conhecer as pessoas pessoalmente, mas a maioria delas eu já conhecia online, já tinha feito aulas e workshops online também, que a pandemia deu um reforço bem grande em tudo isso. Então, eu fiz aula com os professores de todos os lugares. Então, eu acho que esse mundo online abriu muitas portas, tanto para a gente aprender com as pessoas, quanto as pessoas aprenderem com a gente também, que muitos workshops que a gente ministra online. Então, acho que é uma troca muito maior, assim, e que eu não ia conseguir viver sem isso, assim, já que eu cresci nisso, eu acho que eu não sei muito como seria diferente. Né, nós fomos inseridos nesse mundo, eu e o Denis médio, né? A Cris vem de uma geração que não tinha rede social. Você trocava telefone, né? Nossa, telefoninho mesmo. Telefoninho, ligava, celular, anotava na agendinha, né? Que era, sentava né? na cadeirinha. Gente, era cartãozinho. Eu dava o meu cartão para você dava o teu cartão para mim, eu guardava que fosse ouro aquilo. Porque eu se não ia achar aquela perdesse, pessoa nunca nunca mais. mais. Era bem bom. Então, é bem legal como isso ajudou, acho que em diversas áreas, né? De negócios, mas também da dança.
E vamos falar um pouquinho agora de carreira internacional, né? Vocês dois, o Denis já teve uma experiência internacional, a Rafa ainda vive, né? Eu sou bailarina, vamos supor, né? Que eu estou lá, a minha professora, o meu professor me identificou com um certo talento, a minha família, tá bom, vamos investir, vamos ver como funciona, é meu sonho. E agora? O que eu faço? Eu ponho no Google, né? Audições, ou você foi procurado? Como aconteceu com vocês? Bom, além dos festivais competitivos que a gente participa, principalmente no mundo do sapateado, a gente gosta muito de se unir, dançar junto, fazer alguns trabalhos para apresentar em alguns eventos de workshop. Então, na dança, nós temos alguns festivais que são somente de aulas, né? Que oferecem workshops, palestras, como se fosse um universo paralelo da dança para ensino, né? E, consequentemente, acaba tendo algumas apresentações, alguns eventos extras, além dessa parte do aprendizado. E eu participo muito desses eventos, desde de 2000. Internacionais também. Internacionais já participei, participo uhum. bastante internacionalmente também. Mas esse network que eu adquiri foi baseado nisso, baseado nesses eventos de conhecer muitas pessoas. Aí eu fiz os meus amigos e deles, muitos participaram em eventos fora e também chegaram a morar fora, moram ainda alguns deles. Então eu fui descobrindo sobre o mundo fora do Brasil por eles, na verdade, muitos deles. E eu dancei, né, numa companhia, na Tapestry, no Texas. E a minha amiga Melissa Tanus, ela chegou a dançar 1 ano na Tapestry. E eu vi ela lá e eu me interessei a partir disso. Então foi como eu descobri a Tapestry, por exemplo. E dentre outras companhias, descobri pelos meus amigos que também dançam em outras companhias fora do país. Então a gente vai se antenando de acordo. Bons relacionamentos, exatamente, né? E a gente vai recebendo indicações e sendo indicado. E ainda rola uma internet aí super presente nesse meio. E aí você foi fazer uma audição ou você foi selecionado de outra forma? Isso, eu fiz uma audição. Eu entrei em contato com a Acia, que era minha diretora na época, e por rede social, que foi bem mais fácil, com certeza. E a partir disso, eu passei lá uns 6 meses, 1 ano conversando com ela, mandando meu material, e ela me convidou para fazer a audição. Então, independente de tudo, eu tive que fazer a audição. E eu fui lá para Austin, né, que é a cidade da companhia, e lá eu fiz a audição, voltei, como se tivesse ido fazer um workshop. Foi um festival de workshops, e consequentemente teve a audição. E aí eu participei da audição e voltei pro Brasil, como se fosse umas férias com aulas. E aí você me mandou um e-mail me convidando para participar da companhia no mês seguinte. Então foi tudo muito rápido. Mas eu já estava preparado. Eu confesso que eu já estava preparado para ir ter uma vivência diferente. Então eu já estava preparado para fazer uma mudança. Então, com o aviso dela, 1 mês deu tempo já de eu me preparar totalmente para me mudar para Austin, no Texas. Já foi de uma vez. E aí, quando você não é casado, não tem filho, não tem tanta coisa enroscada, você conseguiu se deslocar rapidamente. Na época, você ainda era sócio proprietário de uma academia? Ou você já tinha resolvido para poder sair e dançar pelo mundo? Então, como eu já tinha o plano de ir morar fora, de tentar algo diferente na minha carreira, eu já tinha esquematizado também, porque eu tive um estúdio de dança. E aí, antes, 6 meses, 1 ano, já conversei com a minha antiga sócia, avisei ela dizendo que eu não queria mais tá envolvido com o estúdio. Então, vendi a minha parte já com antecedência e já comecei a me preparar para essa mudança, independente para onde eu fosse. Conseguiu fazer um plano porque você queria se jogar, né? Como dizem, experimentar outras coisas. Exatamente. Bem legal porque você teve vivências diferentes, né? Você esteve do lado do empresário, você já foi e agora você consegue definir bem sua carreira dentro de tudo que você já viveu, né? Das suas experiências. Sim. E, Rafa, como você foi parar no Canadá? Eu acho que desde quando eu tive uma conversa assim, com os meus pais, desde pequenininha, que eu decidi que era realmente isso que eu queria, a gente percebeu que pro mundo do balé,
para minha formação ia ser melhor se eu me formasse em alguma escola fora. Então, desde o comecinho, assim, com 10 anos, a gente já começou essa preparação de ir por todos os caminhos possíveis para eu conseguir uma vaga em alguma das escolas que eu sonhava, que a gente pesquisou muito em relação à estrutura, porque o balé, tudo você começa muito novo, né? Então, com 19 anos, você já tem que ter terminado como se fosse a sua faculdade, você tem que estar pronto para o seu trabalho. Não daria pra você começar agora. É, um pouco mais difícil, assim. O mais tradicional é você começar muito antes. E já que faculdades, essas coisas assim, mais acadêmicas, eu poderia começar depois, meus pais falaram, não, vamos agora com balé, se você desistir tá tudo bem, porque o acadêmico dá pra correr atrás depois. Então, essa preparação de ir para fora, começar a fazer um networking com escolas fora começou desde muito cedo. E ir para festivais internacionais também, para ter essa exposição, essa vitrine fora, é muito importante. Principalmente no mundo do balé, assim, que as pessoas não são tão unidas, eu acho, que quanto no sapateado. É cada um meio que por si. Tem mais competição? É muita... Eu ia para competição no Brasil toda semana e as meninas são sempre muito competitivas porque são pouquíssimas vagas para entrar nessas escolas fora. Então, quando eu tava com 12, 13 anos, que foi quando eu escolhi ir pro Canadá, dentre as bolsas que eu tinha, que era a bolsa que eu sempre quis, os meus pais já estavam meio que preparados, assim, mais ou menos, porque quando a gente sai de casa é outros 500, mas eles já tinham uma ideia que era o momento de eu ir, então não foi uma transição tão complicada, porque a gente se preparou a vida inteira para isso acontecer. E quando eu ganhei a bolsa mesmo foi por um festival, uma competição internacional, que é o Youth America Grand Prix, que fica na cidade de Nova York. Era a minha terceira participação. Na primeira eu não ganhei absolutamente nada. Todos os brasileiros ganharam pelo menos uma vaga para algum lugar. E eu lembro que a maioria das meninas que eu fui da minha idade que não ganharam nada acabaram desistindo. Mas para mim aquilo foi só um estímulo mesmo para eu trabalhar ainda mais e ver que eu estava muito longe do nível que eu tinha que estar. No ano seguinte eu ganhei algumas oportunidades, mas não era muito o que eu queria, não tinha a estrutura necessária para eu ir sozinha com 11 anos de idade para fora do país. Então, quando 2016 chegou, com todas as oportunidades que eu tive, eu optei por ir para o Canadá por um festival. Então, traçar todas as metas para ir para vários festivais, para ir ganhando um nome, as pessoas te assistirem cada vez mais, é muito importante, assim. Foi assim que eu trilhei o meu caminho para o Canadá. E aí você foi se apresentando ano a ano e as pessoas também conseguiram ver a sua evolução e a dedicação, né? Como a Cris falou, a primeira vez que você recebe um não, se você desiste ali, pronto, né? Em qualquer carreira, né, do que você escolher, eu quero ser um bom médico. Você vai receber muitos nãos até você chegar, né, no local que você gostaria de estar e batalhar para isso. Sim, com certeza. Muito, muito legal a sua história de determinação. E mais uma vez a família, né? Sim. Ali do seu lado. Não, tudo bem, não ganhou esse ano, vamos lá, no ano que vem a gente tenta de novo, a gente tenta de novo. Sim. E, né, estando bem juntos nesse momento, né? Eu queria pontuar uma coisa, Claro. né? Todos nós tivemos família, que isso é muito importante, com certeza dá uma força. E o apoio sempre de alguém importante na sua vida é muito mais fácil você conseguir seguir qualquer tipo de carreira e sonho. Mas eu acho que aquela gana, aquela vontade mesmo, o amor pela dança, ela é o mais importante. Então, até para as pessoas que não têm o mesmo apoio que nós Sim. tivemos, eu conheço muitos que têm carreiras incríveis na dança. Então, não acho que não é a família que vai fazer a diferença na sua carreira. Ela vai te ajudar, mas eu acho que o importante é você amar isso e fazer com muito gosto. batalhar por batalhar. Isso é o Exatamente. foco, né? Porque os nãos são milhares. É o tempo todo, não ganhou, não pode, não vai conseguir. Não gostei. E Não tem deu vários certo. caminhos para você chegar onde você quer, assim. Com certeza, o caminho que eu fiz, ou o Denis, ou a Cris, foram diferentes pra gente chegar onde a gente queria. E não exatamente como a gente sonhou, mas que deu tudo certo. Então, planejar com várias... Plano A, B, C até o Z, que algum deles vai dar certo, sabe? Exatamente, é isso aí. E se não deu certo naquele momento, você revê e depois, né, volta pro seu foco. E tá tudo bem também, né? Podemos errar, podemos ir para vários caminhos, como você falou. Porque eu mesmo, né? Quantos anos de carreira, imagino quantos nãos eu recebi, e mesmo assim a gente estava lá firme, né? E incentivando Firme e toda forte.
essa juventude maravilhosa aí da dança. Então, e assim, não só o não do jurado, mas assim, o não de você abrir uma turma e não ter quórum, o não de você abrir um curso e, de repente, não ter o resultado que você queria. Vários nãos que a gente recebe durante a vida, né? E acho que, com exceção da Cris, que já sempre quis ir para esse lado educacional, vocês acham que muitos bailarinos se tornam professores para complementar a renda? Ou é uma coisa meio que automática? Eu gosto de dançar, eu gosto de dar aula. tem os dois lados. Eu acho que quem, por exemplo, dependendo do momento que você está, se você precisa financeiramente se manter, você vai dar aula, você vai dar curso, você vai tentar de alguma maneira se manter financeiramente. Porém, não é regra, eu acho. Porque quem ama dar aula, ama dar aula. Realmente. Então, por exemplo, se essa pessoa não gosta de dar muito aula, precisa dar para se manter, ela vai ficar um pouco tempo sendo professor, mas logo depois ela já vai deixar. Não sustenta. Não sustenta. Agora, quem ama dar aula... Bom, quem ama tudo na dança vai focar o que exatamente quer fazer. Então, eu não acho que seja tanta regra. Que seja uma regra. Basicamente, você trabalha com publicidade, você tem várias áreas a você atender dentro da publicidade. Então, com a dança, a mesma coisa. Você quer ser bailarino, você quer ser professor, você quer ser coreógrafo, ou você quer ser produtor, ou, né? Tem várias vertentes que você pode estar atendendo para seguir esse sonho e você se identifica cada um de uma forma. Cada um tem um perfil. E cada fase da vida, né? Eu que já posso falar, cada fase você vai mudando esse sonho. E também então, é legal isso. Então, por exemplo, hoje eu gostaria tanto disso. No próximo ano, daqui 2 anos, eu falei, não é isso que eu quero conquistar outra coisa e correr atrás dessa outra coisa. Então, assim, é eterno, gente, não tem fim. É flexível, né? flexível. Hoje eu gosto mais de dançar, amanhã eu vou gostar mais de coreografar, depois eu quero aprender a produzir, a fazer iluminação, enfim. São diversas vertentes. E vocês acham que aqui no Brasil a gente tem um nível técnico parelho com o exterior? Ou vocês que... né? A Cris também já teve experiências de ministrar cursos fora do país e contato com outros bailarinos. A gente está num nível ou a gente ainda tem que correr um pouco atrás? Bom, Eu eu acho que a gente está num nível muito bom, assim, é sempre diferente quando você vai para fora e vê como eles trabalham, cada um tem um método e um jeito mesmo de trabalhar. Eu já fui para vários países com a dança e todo lugar é diferente, mas em nível técnico eu acho que eu nunca tive abaixo por estar treinando no Brasil em alguma competição. Com certeza, dependendo da escola que você tem mais estrutura ou menos, mas se você tá ali se dedicando, batalhando e sabe exatamente o que você tem que fazer, você vai estar no mesmo nível que todo mundo, assim. E de todos os lugares que eu já fui, principalmente agora, recentemente, eu fiz várias aulas na Europa e o comentário que eles sempre falavam é que todos os brasileiros que eles assistem, a gente tem uma arte, uma raça muito grande, que eles adoram trabalhar com brasileiro. Então, acho que a gente tem um diferencial muito positivo lá fora, assim. A nossa cultura, né? A gente é mais expansiva, a gente entrega mais, a gente é mais caloroso. É da gente ser assim. Então, a gente passa isso para a nossa dança, para a nossa arte. E é um diferencial muito grande. Porque no palco você sente essa energia. Então, o diretor percebe, até numa audição e uma aula, esse tipo de energia, assim, e faz muita diferença. E no sapateado? Com certeza é um detalhe que faz diferença. Eu percebi muito isso nos Estados Unidos, que essa obsessão na técnica, ela é muito forte. Você ser muito perfeito, você ser muito bom, você ser muito técnico. E de vez em quando fica de lado essa parte de entregar a alma, né? De deixar acontecer, deixar a música, o movimento, né? A arte se expressar. Não no papel, na matemática, né? E sim mais... no artístico Eles mesmo. se preocupam, de repente, né, do quadril para baixo em fazer sons perfeitos, movimentos perfeitos, e realmente são muito especializados, né? Eu que já tive experiência nos Estados Unidos, você fala, gente, é outra modalidade. Sim. Não é o que eu pratico. Mas é muito legal. Mas realmente, daqui para cima, eu acho que o brasileiro tem esse calor, né? Essa questão mais caliente. A gente já está indo para encerramento, né, do nosso podcast, que tá incrível.
Mas queria que vocês comentassem ou falassem, vocês já sofreram preconceito em algum momento da carreira? A Cris até comentou ali, né? Não, de cara. De cara. Eu- Não, logo de cara, gente. Eu tinha, na minha época, quando eu decidi fazer faculdade, que eu não sabia nem que faculdade que eu queria, porque eu queria era só dançar, quando eu comentei para as pessoas que eu ia fazer educação física, que também não era uma boa faculdade para... Enfim, o que é julgar, o que é bom, o que não é bom, né? Mas na época tinha muito preconceito com relação à educação física, foi onde eu me formei. Mas as pessoas falavam assim, mas você vai dançar? Só dançar? Só. Só dançar? Só dançar. Então, aqui a gente já falou muita coisa sobre o só dançar. Não é só dançar. Existe um leque de opções que eu também descobri, né, com os anos. Enfim, eles também, internacionalmente. Fui também para fora, levando meus grupos para participar, no IAGP também. Enfim, assim, é um leque de opções e é um trabalho árduo. E é um trabalho, assim... O que mais a gente fica nesse trabalho é porque nos preenche plenamente pelo amor que a gente tem pela dança. Então, é um querer muito grande. E aí, o preconceito tem, porque imagina na minha época, eu com 15, 18 anos, que eu só dançava. Só dançava no palco. E, assim, não era muito bem visto uma mulher que ficava se exibindo. Aham. Oi, vamos conversar assim, né, pela exibição hoje que existe na internet de tudo. Mas, na minha época, já tinha um preconceito muito grande. E eu também não ligava, não. Ainda bem, né? não Senão, liguei. acho que não liguei teria de nada acontecido tudo isso. Eu acho que tem que enfrentar e ir atrás dos seus sonhos mesmo. Denis, já sentiu algum preconceito com a dança? Pra mim é uma situação um pouquinho diferente, né? Porque eu sou homem e gay, então é uma situação que eu sofri bastante, principalmente quando criança, porque não era ainda, né? Hoje tá bem melhor, mas na época, principalmente, não era bem visto, né? O homem dançar, porque dança é coisa de mulher, então sempre fui rotulado, né? E tive bastante problema em relação a isso social na escola. Mas, graças a Deus, né? Tive um apoio familiar. A Academia Cristina Cará também, né? Sempre fui muito bem recebido, as pessoas, os profissionais, meus professores. Então, eu me sentia muito bem acolhido. Então, eu era muito feliz com o que eu vivia com a dança. Então, o que eu não vivia com a dança fora, que socialmente eu sofria um pouco, não me afetava tanto, porque a dança me alimentava a ser forte para isso. Mas eu sofri bastante, sim. Mas quando criança, depois de adulto, na época da faculdade, eu já não tive mais problema. E desde então, eu acho que o mais importante mesmo, principalmente pro gay, é acreditar realmente no que você é, no que você gosta. E é isso, não tem um rótulo. Você é assim e é isso que importa. Então, sim, tive um pouco de problema, mas eu diria mais em questões sociais desse aspecto. Em questão de apoio e as pessoas acreditarem, escutei um pouco, mas não foi algo que vivi tanto, Que porque tenha minha te família me apoiou incomodado. bastante também, então eu escutei pouco isso. E E eu já sou de uma geração um pouquinho mais, E um né? excelente profissional, independente de qualquer coisa, né? Eu acho que o resultado e o sucesso, ele é a melhor forma de você responder aos maus olhados, Você não precisa nem falar nada, você simplesmente vai e brilha, né? Isso acho que é a melhor resposta que você poderia dar para as pessoas que ao longo da vida em algum momento, né, tentaram te cutucar, né, com isso. Engraçado é que hoje eu tenho contato com alguns colegas da época da escola e alguns chegaram até a se desculpar e conversar comigo como enxergam a vida de uma forma diferente. bom, né? Amadureceram. Né? Eu achei muito Olha, legal que essas ótimo. posturas. Foi muito legal. Uma segunda chance, né? E você, Rafa? Bom, mesma coisa que a Cris falou, assim, acho que no começo, quando eu ia para competições, e é um investimento muito grande, principalmente da parte dos meus pais, para ir para todos esses lugares, a minha família, que não era os que moram comigo, primos, tios, enfim, achavam que era só um hobby, então nunca falaram muita coisa. Mas durante esses anos no Canadá, a pergunta sempre quando eu chegava aqui de férias era: não, você tá dançando, mas o que você tá fazendo no Canadá mesmo, assim? Você trabalha o que com você o quê? O que você pretende fazer lá? Você vai morar lá ou você vai prestar um vestibular aqui quando você voltar? Então, esse tipo de pergunta é o que eu recebo, assim, todas as vezes que eu vou visitar algum parente até hoje. Acho que agora diminuiu um pouco por conta, né, eu tenho a minha própria marca e consigo ajudar os meus pais financeiramente. E acaba que eles viram que
eu não só danço, eu também tenho o lado empresária no mundo da dança e acabaram que ficaram um pouquinho quietos, assim, e não falam mais nada. O sucesso calou. Exato. Então, acho que esse é o tipo de preconceito que eu já senti um pouco dos meus familiares brasileiros. Mas lá no Canadá, eu sou a única brasileira ainda que está lá durante os 6 anos que eu estive. Outros brasileiros se formaram antes, mas agora, durante esses 6 anos, só eu. E ainda tem uma certa coisa assim, eles não sabem muito do Brasil, só as partes ruins. Então, até quando eu dançava, tinha um certo preconceito por eu ser brasileira e eu não podia usar certas cores de colã, certas cores. Olha só. E, enfim, agora acho que desde a pandemia eles têm melhorado muito para melhorar essa questão dentro da escola, mas os meus professores, a maioria são russos e eles têm um certo preconceito ainda por eu ser brasileira, mas eu acho que nos últimos 2 anos, que eles viram uma evolução muito grande minha de continuar trabalhando durante a pandemia e muitos meus amigos acabaram indo para a faculdade, desistiram, eles pararam um pouco com isso porque eles viram que eu fui a única que não desisti, estava aqui no Brasil a maior parte do tempo, problemas de documentação e tudo isso. Eles viram que, assim, olha, ela pode até ser brasileira, mas ela foi para a Europa toda, fez um monte de coisa, vai para eventos, enfim. Mas ainda tem um certo olhar diferente, assim, que aos poucos a gente vai quebrando isso lá no Canadá. E você vai quebrando com o seu trabalho, Exato. né? Isso é muito legal. Tenho 2 amigas que eu consegui audições para elas e elas estão indo para o Canadá e viram que são 2 pequenas que têm um talento gigante e aos poucos a gente vai crescendo a nossa comunidade brasileira lá dentro da Escola Nacional do Canadá e vai quebrando esse estereótipo, assim. A gente tem que lutar pelo que a gente quer, né? Sim. E tentar dar uma abafada no que as pessoas falam, né? Vou só dançar mesmo. Você tá fazendo no Canadá? Nada. Não tô fazendo nada. Exato. Tô, só me alongando de manhã e pronto. E deixa passar um pouco, né? Que Só essas dançando coisas... sem a família, porque eu fui muito nova, então fui sem meus pais. Muita distância, muita a saudade. A saudade foi surreal, a cultura também é muito diferente, então fui só dançar e sofri tudo isso que sofri lá só pra dançar, assim, bem simples. Não, não tá fazendo nada, não. Igual vocês me perguntam, mas você não vai trabalhar? Não, eu tô trabalhando. Eu vejo que você posta umas coisas no Instagram, mas... Eu falei, então esse é o meu trabalho, né? Rola essa... então eu tenho meu podcast, eu tenho isso, tenho aquilo. Mas e trabalho? Então, vou falar de novo. Eu tenho, né? As pessoas às vezes não entendem. Quero que vocês deixem uma mensagem de incentivo para pessoas que têm um sonho. Eu sonho em dançar, eu sonho em abrir a minha academia, eu sonho em conhecer mais sobre o mundo da dança, em fazer parte, fazer a diferença. O que vocês falariam para essas pessoas agora? Cris. Eu já até disse, volto a repetir. Eu fui sempre atrás do meu sonho. Então, se você que está aí, está escutando nós 3, nós 4 que vivemos aqui intensamente das coisas que a gente mais ama. Por exemplo, eu me conheço por gente... Desde que eu me conheço, eu penso em dança, falo em dança, estudo dança e eu fui atrás desse sonho. Então, assim, eu acho que acredita... vai atrás desse sonho, porque ele vai ser realizado. Como a gente está fazendo aqui, realizando o nosso sonho. Denis? Bom, para mim, amor é a palavra-chave para qualquer coisa, e principalmente para dança. Então, é algo que é isso que transforma os nossos sonhos, as nossas conquistas. Então, amor com a dedicação é a fórmula secreta para a solução do problema. Então, se você se dedica realmente e você ama toda essa dedicação que você doou, dinheiro, tempo, cabeça, tudo, psicológico, né, que tem a ver com a cabeça, eu acho que é isso que faz acontecer. Então, pra mim, é você ter certeza do que você quer, porque você sabe o que você ama, e a dedicação que você vai oferecer, o tempo gasto a isso, que vai fazer você ter sucesso. Então, assim, a desistência, ela não deve existir pra isso acontecer. Então, sempre acredita no amor que você tem, não importa por quê, principalmente pra dança. E Rafa? E acho que juntando tudo isso que eles falaram, acho que traçar metas é a parte mais importante, porque se você se dedica, tem amor ou apoio de familiares, pessoas especiais que aparecem na sua vida, porque na minha vida apareceram vários anjos no meio do caminho, eu acho que se você tem vários planos, você vai chegar onde você quer. E
às vezes não vai dar certo de um jeito ou de outro, mas se você se dedica, você vai conseguir chegar de certa forma. Usa todo o seu networking que você tem, todos os amigos, alguém vai conseguir te ajudar, que conhece alguém, que conhece uma companhia. Então, assim, amigos no mundo da dança e fora deles, todo mundo pode te ajudar a traçar esse caminho da melhor forma possível. Ai, maravilhosos! E como que as pessoas encontram vocês nas redes sociais? Para quem tá nos seguindo, a gente sempre coloca o QR Code aqui no vídeo. A gente tá em vídeo tanto no Spotify quanto no YouTube. Então você aponta a câmera ali, já lê, já entra na rede pessoal. Cris. A minha rede social, né? Academia Cris Cará, ou no meu mesmo, que é Cris_Cará. Tá. Tá? Bom, a minha rede social é Denis, com um N só, Tap Dance, que é sapateado em inglês. Então, T-A-P e dança em inglês, Tap Dance. Sim, eu tô em todas as redes sociais como Rafaela Pandolfi. E eu também tenho a minha marca, que é a R Pandolfi Boutique, que também está no Instagram, Facebook e todas as redes. Arrasou. E vocês podem seguir também o Café Inspiração no Instagram, @Café e Inspiração. Também no TikTok agora, estamos moderninhos. Spotify, YouTube. E são essas as nossas redes. A minha é @ElisaPritz e avocado.esportes. Gente, muitíssimo obrigada por essa conversa maravilhosa. Obrigada. Espero que a gente tenha inspirado mais pessoas para o mundo da dança, para o mundo de negócios, para o seu sonho. Se o seu sonho não tem nada a ver com dança, mas que isso te dê uma força para você buscar o que você quer, traçar suas metas, pegar um amigo, pegar um familiar, falar, vamos comigo, que tudo dá certo dessa maneira. Um beijo e até o próximo episódio.